morando sozinhos pela primeira vez. Para começar a semana do melhor jeito possível. Bom dia, segunda-feira! Esse é o primeiro vlog desse canal que eu tô oficialmente gravando depois do meu casamento e olha que já se passaram 7 meses. Então já vai fazer 1 ano que a gente mora nesse apartamento aqui. A gente se mudou em dezembro de 2024, agora estamos em novembro de 2025. E, sinceramente, só agora eu sinto que tô realmente conseguindo criar uma rotina, seguir uma rotina. Realmente demorou muito, mas por conta de não termos um emprego fixo, né, com horários fixos, a gente tem nossos próprios horários. Eu acho que é muito mais difícil da gente conseguir criar nossa própria rotina e seguir. Não tendo horários, a gente mesmo tendo que montar nossa rotina e ainda com o fato da gente ter se mudado, saído da casa dos nossos pais juntos, então morando sozinhos pela primeira vez, tentando adaptar uma nova vida de casados. Hoje a gente tem que arrumar a casa inteira, cuidar de tudo, entender como as coisas funcionam, fazer comida, limpar, fazer absolutamente tudo. Então isso tudo é um processo de adaptação e a gente basicamente levou 11 meses durante esse processo. Agora eu finalmente estou conseguindo criar uma rotina consistente que tá me fazendo bem. Então eu resolvi fazer um vlog aqui da minha semana, do meu dia, da minha rotina, pra gente conseguir conversar um pouco sobre isso, sobre produtividade, sobre vida em casal. E vocês poderem acompanhar um pouquinho de como que é uma vida de uma filmmaker, editora de vídeos e que produz conteúdo pro Instagram, pro YouTube e pras redes sociais. Então, hoje é segunda-feira, 7h50 da manhã. Eu criei o hábito agora de todos os dias ler pelo menos 1 hora, né, de algum livro que não esteja relacionado à área que eu trabalho. Então, por exemplo, agora eu tô lendo esse livro aqui, que é o Sapiens. Faz mais de 1 ano que eu tô lendo ele e ele é realmente muito interessante. Não tem nada aqui nesse livro que vai me agregar, que vai me ajudar nesse momento pro meu trabalho, mas eu acho que nenhum conhecimento é inválido, então tudo que a gente puder aprender sobre o mundo, coisas que façam a gente ter mais repertório, saber conversar melhor com as pessoas e entender um pouco mais de onde a gente veio, para onde a gente vai e também sobre a vida, assim, eu acho que é muito válido, né? Ele fala muito desde a história dos primeiros seres humanos até, tipo, a criação do mundo, assim, até provavelmente para onde a gente vai, tipo, o que vai acontecer no futuro com essa era das IAs, enfim, ele passa por todas as camadas, por todas as etapas do mundo. Então agora eu tô na parte da revolução científica e tá sendo muito interessante, é uma leitura muito agregadora de verdade e é muito densa também, tanto é que eu demoro 1 hora para ler aproximadamente umas 7 páginas, então realmente vai demorar muito, ele tem mais de 400 páginas, mas tá me agregando demais, eu tô gostando muito e também o fato de estar aprendendo me faz querer aprender cada vez mais, ler cada vez mais e ser uma pessoa mais produtiva, ser uma pessoa que foca mais no trabalho, que quer estudar mais, que quer se aprimorar e eu acho que isso no final é o que conta de verdade. Então agora eu vou começar aqui minha leitura e depois eu vou na academia, porque eu já descobri que se eu não for na academia logo de manhã eu acabo enrolando o dia inteiro e aí à noite pra mim é o pior horário pra ir, então eu já quero matar essa tarefa logo de manhã e aí só depois eu vou sentar pra trabalhar.
eu acho que poucas coisas são tão satisfatórias quanto começar a trabalhar antes do almoço e já ter ido na academia, já ter lido e já ter tomado banho, ou seja, eu me sinto pronta para começar o dia, para realmente poder sentar aqui para trabalhar, me sentir produtiva no trabalho, e eu acho que isso é uma coisa que eu percebi que dá muito certo para mim na minha rotina, fazer essas coisas logo cedo quando eu acordo, porque quando eu sento aqui para trabalhar e já tô pronta pro dia, já tô de banho tomado, já tá tudo resolvido, eu consigo realmente focar no trabalho, focar nas coisas que eu tenho que fazer. Então eu percebi que isso dá muito certo pra mim, então eu tô conseguindo seguir muito bem essa rotina, por isso que eu acordo cedo, né, relativamente cedo, 7h30, né, pra mim é um horário um pouco cedo, porque teve uma época que a gente tava acordando 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e indo dormir, tipo, 2, 3 horas da manhã, e eu percebi que isso não me fazia nem um pouco bem, eu me sentia totalmente improdutivo o dia inteiro, mesmo nos dias que eu tinha feito muito trabalho, e isso atropelava até as refeições, tava tudo uma loucura, eu não tava me sentindo nem um pouco confortável nessa rotina, então eu percebi que eu sou uma pessoa que gosto muito mais de trabalhar, de fazer as coisas de manhã, por isso que eu defini que vou acordar às 7h30 todos os dias, independente do que acontecer no dia anterior. Então, por exemplo, ontem foi domingo, uns amigos vieram aqui no nosso apartamento e a gente ficou conversando até tarde, eles foram embora, era 1 e pouco da manhã, a gente foi dormir 2 horas da manhã e eu fiquei pensando se eu ia acordar realmente 7h30 ou se eu ia dormir um pouco mais, mas eu decidi que ia acordar 7h30 e ia começar a minha rotina para começar a semana do melhor jeito possível, começar com o pé direito, até porque essa semana tem bastante coisa, então foi isso que eu fiz e agora eu tô me sentindo muito bem. Claro que mais tarde vai dar um sono, né, talvez eu não seja tão produtiva hoje quanto eu gostaria, mas pelo menos já comecei a semana do jeito que eu queria. E agora eu posso focar aqui no meu trabalho. Hoje eu tenho um vídeo para entregar de uma cliente e depois eu vou focar um pouquinho nos conteúdos que eu vou produzir no meu Instagram pra minha semana, aqui pro meu YouTube, e também preparar as coisas que amanhã a gente tem uma captação fora, né? A gente vai fazer um ensaio de fotos e vídeos em São Paulo para uma marca de joias masculinas. Então a gente contratou alguns modelos para fazer, né, esse ensaio, recebemos as joias da marca e a gente vai fazer esses vídeos. Então vou mostrar tudo aqui para vocês. E também na quinta-feira a gente vai ter uma outra captação, que é no interior, então esse daí vai ser um pouco mais longe, vai exigir um pouco mais de tempo ali na rotina. A gente já vai preparar tudo pra amanhã hoje e tudo pra quinta-feira na quarta. Então essa semana tem bastante coisa, vou focar aqui no meu trabalho e mais tarde eu volto pra falar um pouco mais com vocês. Boa noite, terça-feira. Hoje, esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo falando com a câmera, porque a gente foi lá pra São Paulo, no Museu do Ipiranga, fazer uma captação. Era uma captação de uma joia, uma marca de joias masculinas. Então, uma pessoa contratou a gente pra fazer, né, esse ensaio. E a gente contratou 3 modelos pra fazer. Aí, a gente foi revezando as joias, assim.
entre eles. O Emanuel tá ali fazendo nossa janta nesse momento, então por isso que tá fazendo barulho ali. Aí a gente foi revezando as joias entre eles e ficamos lá umas 4 horas. Tava muito sol, muito sol. A gente não tava preparado pra esse sol. Esses dias tava todo o tempo meio nublado. Aí hoje, ainda bem que fez um sol, porque ajuda muito, né, pra gente fazer a filmagem ali, fica bem mais bonito com o sol. Mas a gente realmente não tava muito preparado. A gente se queimou muito. O Emanuel tá até com a marca do sol aqui da camiseta, né? E a gente ficou muito cansado por causa do calor que tava, mas os vídeos parece que ficaram muito bons. Os modelos eram muito simpáticos e o ensaio foi ótimo, assim, deu tempo certinho de fazer tudo. E eu não conhecia o Museu do Ipiranga, mas eu achei maravilhoso. Nossa, tipo assim, eu já tinha visto várias fotos, eu já sabia que era bonito, mas ir lá pessoalmente eu achei muito lindo, fiquei impressionada com a beleza daquele lugar. Agora eu quero conhecer o museu mesmo, né, lá dentro, porque a gente fez o ensaio no jardim, na parte de fora, porque lá dentro não pode fazer foto, então a gente nem tentou entrar, nem foi ver como que era. Mas o jardim é muito lindo. Aí outro dia a gente vai ver se volta lá pra conhecer o museu, a parte de dentro. Então se você nunca foi, indico você ir. É um lugar muito lindo mesmo, dá pra fazer ótimas fotos. Muitas pessoas fazem pré-wedding, fazem ensaio de fotos. A gente chegou lá, tinha algumas pessoas fazendo ensaio de foto de roupas também. E a gente achou que tava até bem cheio pra uma terça-feira, né? Então imagina como que deve ser no final de semana, por isso que as pessoas falam pra chegar lá bem cedo, porque senão você tem que ficar meio que esperando as outras pessoas saírem do lugar que você quer tirar foto, né? Mas vale a pena, que o lugar é bem bonito. E aí a gente chegou, a gente marcou o ensaio, era 11 horas da manhã, ficamos até às 3. Foram 4 horas de ensaio. Aí a gente chegou aqui em casa, era umas 4h30, a gente simplesmente almoçou e capotou no sofá. A gente dormiu, tipo assim, umas 2, 3 horas de tão cansado que a gente tava. Aí a gente acordou agora, foi tomar banho, que a gente não tinha nem tomado banho ainda. E aí agora a gente vai jantar aqui. E na quinta-feira temos outra captação, que é um pouquinho mais longe. Então amanhã é dia de organizar as coisas, arrumar, ver um pouco dos vídeos que a gente fez hoje, ver se a gente consegue já editar alguns e já se programar para a captação da quinta-feira. Então é isso, amanhã eu volto para falar um pouquinho mais com vocês. Boa noite! Bom dia, bora para mais um dia de captação. Hoje é um pouco mais longe. Tá dando quanto tempo de viagem? 2h07. 2h07. Agora são 7 horas da manhã e tá trânsito. Aqui na frente, já na nossa rua, já dá pra ver que tá trânsito. Mas é isso, a gente marcou lá às 10, então acho que vai dar tempo de chegar tranquilo, né? Uhum. E hoje os dois de branco. A gente geralmente vai de preto, mas hoje é de branco.
Terminamos nossa captação aqui na empresa. Agora é 1h30 da tarde. A gente chegou aqui 10 horas da manhã. Estamos cansados porque a gente ficou em pé esse tempo todo e com fome, né? Que a gente só tomou um lanchinho aqui na hora que o povo da empresa foi almoçar. Agora a gente vai procurar um lugar pra almoçar e depois ir pra casa. É umas 2 horas pra chegar em casa. Não sei que horas a gente vai chegar. A gente fez vários takes de várias coisas da empresa. A gente já tinha feito vídeo pra eles, né? No mês passado ou retrasado. E eles já tinham gostado. Aí agora a gente só veio aqui e fez mais alguns takes. E a gente vai ver se esse ano vem mais uma vez ainda. Mas tá ficando bem legal esse trabalho que a gente tá fazendo pra eles. Vou segurar aqui o celular porque tá caindo toda hora. A única coisa que eu ia terminar é que tá ficando bem legal o trabalho que a gente tá fazendo pra eles. E a gente tá gostando de pegar algumas captações assim diferentes de empresas que estão desafiando a gente. Tá bem assim longe da nossa zona de conforto e a gente tá se divertindo muito e se estressando também, porque quando a gente tem que decidir uma coisa nova, a gente acaba se estressando. Tipo, pra organizar as joias do ensaio que a gente fez lá no Museu do Ipiranga, a gente não sabia como organizar, mas aí no fim a gente acabou se entendendo. Um dos dois teve que decidir como ia fazer e o outro só teve que concordar, porque os dois dando opinião não tava dando certo. Mas nessas filmagens aqui, a gente tá conversando com o dono da empresa, ele tá falando que eles querem focar, tá um pouco mais fácil. E é isso, agora vamos almoçar, que a gente tá com muita fome. E hoje tá muito calor, mas tá menos sol do que terça-feira, pelo menos.
terminando a semana por aqui. Hoje é sexta-feira, são quase 8 horas da noite. E depois de uma semana bem cansativa, um pouco atípica, como vocês puderam perceber, a gente teve 2 captações. Nem deu pra fazer tantos vídeos aqui pra vocês como eu gostaria de conversar aqui mesmo com a câmera, sentar e conversar. Mas, como esse vídeo é sobre rotina, vocês conseguiram ver um pouco da minha rotina meio louca, assim, meio alternativa, né? Como eu falei, a gente não tem horários fixos, então todos os dias a gente tem que meio que se adaptar nas coisas, nas tarefas da semana, nos horários dos clientes, nos horários dos nossos vídeos. Mas aos poucos a gente vai conseguindo construir uma rotina dentro do que for possível. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu tava tentando incluir alguns hábitos fixos todos os dias que não necessariamente precisam ter um horário padrão assim pra seguir mesmo, como por exemplo ler 1 hora de um livro todos os dias, mas algumas coisas durante a semana eu acho que são um pouco inegociáveis, como por exemplo ir na academia pelo menos 3 vezes na semana. Então não é uma coisa que eu necessariamente preciso fazer no mesmo horário todos os dias, mas eu estabeleci que 3 vezes por semana seria uma quantidade ideal pra mim, porque não seria nem tão pouco e nem muito assim pra ficar sobrecarregada. Então a ideia era fazer 3 vezes na semana musculação e 2 vezes corrida, mas também essa semana, por exemplo, eu consegui fazer as 3 vezes de musculação, mas as 2 de corrida eu acabei não fazendo, porque as captações que a gente fez fora me deixaram muito cansada, então eu vi que realmente não ia compensar fazer corrida. Então foi uma escolha mesmo, decidi não fazer e descansar um pouquinho mais. E a questão da leitura, de ler todos os dias durante 1 hora, talvez não seja tão aplicável, então esse daqui vai ser um hábito que eu vou ter que rever. Talvez eu vou deixar igual a musculação 3 vezes por semana ou até um pouquinho mais, se for possível. Porque, por exemplo, ontem a gente ficou literalmente o dia inteiro fora de casa, então realmente não ia ter um momento pra eu sentar e ler um livro durante 1 hora, e quando eu cheguei em casa eu tava super cansada, a única coisa que eu queria era dormir. Mas eu acho que quando a gente não tem horário assim, a gente cria nossos próprios horários de acordo com a nossa demanda da semana, é uma boa oportunidade pra gente se conhecer um pouco melhor, ver o que a gente consegue fazer durante a semana, o que a gente não consegue fazer, definir ali nossas prioridades, o que realmente precisa ser feito em determinada semana, o que não precisa. Às vezes a gente consegue ver também se adicionar um hábito na nossa rotina todos os dias é tão necessário quanto adicionar, por exemplo, 1 vez por semana, às vezes já é suficiente. Então realmente é sobre autoconhecimento, ter um pouco de paciência e ir conseguindo se adaptar aos poucos. Entender que nem toda semana vai ser 100% produtiva e nem todo dia vai ser perfeito, mas que seja uma rotina realista e produtiva a ponto de, a longo prazo, a gente conseguir atingir as nossas metas. Então esses foram os insights assim da minha semana, essas são as minhas reflexões desse vlog. Hoje foi um dia de ficar em casa, de lavar roupa, porque a gente tinha acumulado roupa da semana inteira. A casa tava uma bagunça, então eu também aproveitei pra organizar, ficar um pouco mais de boa. E agora no final de semana a gente decidiu também que vai ficar mais de boa, vai ficar em casa, assistir filme, fazer alguma coisa, alguma comida que a gente goste e curtir esse momento só nós dois, que a gente também acha muito importante. Se você gostou de ver esse vlog da minha semana, de acompanhar minha rotina, minhas reflexões e quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E pra continuar acompanhando, se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!